Agora que a gente já aprendeu HTML, já aprendeu sobre navegação, algumas peculiaridades de algumas tags, vamos fazer um negócio mais elaborado aqui. A gente vai elaborar a estrutura de um site, não tão complexa, mas com várias tags aí para a gente ir se adaptando, né? Se habituando com algumas delas e conhecendo, tá? Aqui vamos usar aquele atalhozinho que a gente já usou anteriormente, que é o nosso atalho do VS Code aqui para gerar esse códigozinho pra gente. E vou colocar aqui meu website, beleza? E salvei esse camarada aqui. Com isso, eu vou trabalhar na body, tá? Não se esqueça. E eu vou usar uma tagzinha aqui chamada header, tá? Header, ela é uma tag também que ela não tem efeito visual nenhum, mas ela é uma tag semântica, tá? Que vai nos ajudar aí a distinguir o que é um cabeçalho de uma seção, o que é um footer, que seria o nosso rodapé. Então aqui, ó, H1, meu website, para seguir o mesmo padrão aqui do meu título, tá? Beleza? Aqui dentro dele, tô aqui pensando aqui se eu quisesse ter um blog maneiro com algumas informações, o que eu iria querer? Bem, eu iria falar aqui, tá? Meu website, queria falar um pouco de como é que funciona aquele site, né? De quem eu sou. Aqui tem um camarada muito conhecido dos desenvolvedores chamado Loren Y, que é são vários textos aqui gerados automaticamente, né? Então é um texto sem nenhum significado, só para encher linguiça aqui no nosso texto, em qualquer lugar, né, que a gente queira. Então, colei ele aqui, eu vou criar 2 parágrafos diferentes. Então, vou apagar esse aqui. Beleza. Então aqui eu já tenho um P aqui, que ele vai fechar lá no final da frase, e eu abri um P aqui também, que ele vai fechar no final dessa frase aqui também. Beleza, então tenho minha tag P de parágrafo, de texto. Vou salvar, vamos ver como é que tá ficando aqui já. Beleza, meu website já tem aqui um título específico, né? E tem aqui esse textinho aqui. Vamos mais além. Agora, só que eu quero adicionar um pouco mais de semântica para essa minha estrutura de tags aqui. Eu tenho uma tag chamada article, que é uma tag de artigo, né? E não necessariamente precisa ser um artigo, como o nome propriamente diz, né? Um artigo, ele é qualquer coisa que seja uma estrutura que vá para um post, né? Seja um post de um blog, seja uma parte de um post de um blog, por exemplo, uma lista de várias notícias. Cada item dessa lista ela pode ser um artigo também, tá? Então é o que representa um conjunto de informações, tá? Então vou fechar aqui para ficar bonitinho meu HTML, beleza. Então se eu salvar aqui, a gente vai ver que não tem muita diferença, né? Só mudou aqui o espaçamento aqui do meu header. Beleza, então eu tenho aqui o meu artigo. Se eu quiser agora, eu quero adicionar uma imagem, né? Então vamos aqui procurar uma imagem. Tem aqui o tal do Pixabay. Vamos entrar nele aqui. Tem várias imagens bacanas nesse site aqui. Então, sei lá, eu posso pegar essa imagem aqui. Vou copiar o endereço do link, não. Copiar o endereço da imagem, tá? E vou adicionar aqui no meu site. Como é que eu faço para adicionar uma imagem aqui? Venho aqui com a minha tag img, tá? src de resource e adiciono aquela URL que eu acabei de pegar lá. Preciso fechar essa tag. Vou fechar também aqui minha barra lateral para ficar mais fácil da gente enxergar, ó. E aqui eu abri essa tag, só que ela não é uma tag que tem filhos, então eu posso fechar ela diretamente aqui, usando barra e maior que, eu já fecho a tag. É uma tag de folha, né? Uma tag única, que ela mesmo abre
e fecha nela mesma. Ela não precisa de filhos. Então salvei e atualizei aqui, beleza. Já tenho a imagem aqui no meu blog, massa. Agora eu quero adicionar um link, né, para próxima, para você ver o post anterior ou para ir para o próximo post. Então vamos barrar href, esse camarada a gente já conhece, né? Prev.html, que seria tipo preview, tá? De uma página de preview. Então anterior, e eu tenho também, vou adicionar aqui uma próxima, href next.html, abri, fechei aqui e próxima, beleza, salvei, vamos ver como é que tá ficando, massa, ele me adicionou aqui nessa mesma direção da imagem. Como é que eu posso fazer para quebrar essa linha aqui usando o próprio HTML? Eu posso usar um elemento de bloco, tá? Usando, por exemplo, uma div. A div, ela é um elemento que não tem que ela não tem semântica nenhuma, na verdade, e ela tem um comportamento de bloco. Então, se eu salvar aqui e apertar um F5, ele já retornou meus itens aqui para baixo. Beleza? Eu posso usar tanto a div aqui, eu tenho também uma figure, que é responsável também, é uma tag semântica de figura, só que ela já tem um comportamento visual aqui, ela vai adicionar alguns espaçamentos nessa imagem, ó. Salvei, percebe que ele adicionou uma margem aqui, mas esse tipo de coisa a gente pode corrigir com o CSS também, tá? E percebe também que ela teve um comportamento de bloco, ou seja, ele derrubou aqui esses meus elementos para baixo. Beleza? E além disso, aqui no meu artigo ainda, eu quero colocar algumas informações aqui. Por exemplo, uma lista. Então, o L, que é uma lista, certo? E aqui vou adicionar itens nessa lista, no caso, LI. Item 1, posso adicionar aqui item 2, 3, que seja 2, 3, 4, 5 e 6, tá? E isso aqui é uma lista não ordenada. Então, você percebe aqui que ele já me adiciona aqui um estilo com os pontinhos aqui, e cada um deles tem tem o seu valor, né? Além desse UL aqui ter esses pontinhos aqui, eu posso usar também uma tag chamada OL, que essa tag OL ela já é ordenada, então ela tem o seu 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E ela também tem alguns atributos interessantes aqui, por exemplo, o start, tá? Se eu colocar 3 aqui, a ideia é que ele comece por 3 ao invés de começar pelo 1 aqui. Então, ela é uma tag configurável, né? Onde eu consigo fazer essa configuração no próprio HTML, tá? Então aqui eu tenho minha lista, só que eu vou querer como UL mesmo. Então eu já aprendi o que é uma lista não ordenada e ordenada, né? Temos essas tags aqui. Qual mais que a gente pode ver? A gente vai ver algumas tags mais para frente na próxima aula sobre formulários, né? A gente vai criar o nosso formulário aqui da nossa página. Mas enquanto isso, eu vou adicionar aqui o meu footer. E o nosso footer, ele vai ter meu copyright, copyright, vou colocar um C aqui, código com caricat, e aqui o meu site caricat.dev. Beleza? Salvei, atualizar minha página aqui, ele já veio aqui com a minha tag footer, né? É uma tag semântica, tá? Que representa o footer. Essa tag semântica, ela pode ficar tanto aqui fora, né? No caso do body. Eu posso ter uma outra tag footer aqui também, né? Que dentro desse footer eu posso ter H2 comentários. Aí dentro desses comentários eu posso ter um comentário, quer queira ou não, ele faz parte de umas informações do site. Então eu posso também atribuir esse comentário como um artigo,
Então, article, colocar a foto de uma pessoa aqui, mas como eu não vou colocar a foto, eu vou colocar só o comentário que ela teria mesmo, e vou copiar um texto aqui, que eu já tinha copiado aquele Lorem Y lá. Então, coloquei aqui, vou adicionar aqui uns 3 comentários diferentes, vou colocar aqui uma tag B de bold, né? Nessa tag B eu vou colocar o nome da pessoa, por exemplo aqui, Fernanda. Aqui outro comentário aqui vai ser Pedro, e aqui outro comentário vai ser do, aqui não é P, é B, e aqui eu tive a honra de ter o Walter White comentando aqui no meu blog. Então salvei aqui e beleza, tenho aqui minha página, né? Tenho aqui os meus comentários, cada comentário desse é um artigo também, né? Faz parte de uma informação separada, né? Então, aqui e aqui no final do meu site eu tenho meu footer. Percebe que aqui no HTML ele corre tudo um em cima do outro, não tem muito espaçamento. Por exemplo, se eu quisesse adicionar aqui uma quebra de linha aqui, a gente tem o BR. Muito cuidado com essa tag, tá? Que tem gente que usa essa tag para ficar dando espaçamento nos elementos. Por exemplo, se eu salvei aqui, você percebeu que ele quebrou uma linha aqui. Só que se eu der vários BRs aqui, ó, e salvar, ele vai me gerar esse espaçamento aqui. E muitas pessoas usam o BR para dar espaçamento. Não se usa o HTML para dar efeitos visuais na nossa tela. A gente vai fazer isso com CSS, beleza? Então, o BR ele é importante para alguns momentos que a gente vai precisar quebrar algumas linhas específicas no nosso texto, mas que seja para isso, para quebrar uma linha específica no texto e acabou, tá? Então é isso. Isso aqui é um pouquinho da semântica. Eu posso adicionar aqui também minha tag nave, né? Beleza. E adicionar aqui esses camaradas aqui. Como eu falei para vocês, eu posso também colocar essa nave aqui no footer, né? Então, embaixo do meu artigo aqui geral, eu posso vir aqui no meu footer e adicionar essa navegação, tá? Aqui eu posso criar também uma tag chamada section. Section. Fechei ela aqui. Vou adicionar todos esses elementos que eu criei aqui de comentários aqui dentro, beleza? E vou fechar aqui. Agora a gente vai ler esse HTML e ver o que se passa aqui. Primeiro eu vou salvar aqui. Percebe que não mudou muita coisa, só a ordem mesmo, né? Do que foi para um lado, do que foi para o outro. E vamos tentar entender um pouco agora como a gente lê esse HTML. Começando daqui de cima, eu já percebo que tem um article aqui, né? Um artigo aqui. Nesse artigo eu tenho um header aqui, que é o cabeçalho do meu header, a parte de cima do header. O que eu tenho? Pô, eu tenho o meu título, website. Eu poderia ter algumas outras informações, como o autor, por exemplo. P. Autor, Thales. Temos também aqui a data de publicação. Então nós temos uma tag chamada time, que é, sei lá, 10/10/2023, beleza? Temos aqui essa data de publicação. O que mais nós temos? Categoria, talvez, né? Quem sabe, né? Categoria, sei lá, viagem. Beleza, salvei. Ó, como eu disse aqui, um fica embaixo do outro, né? Tudo certinho, mas percebe que aqui no nosso HTML ele tem uma semântica, né? Aqui, ó, tem um artigo, dentro do artigo eu tenho um header, aqui eu tenho algumas informações do meu artigo antes de começar o meu artigo de fato. Aqui eu tenho o texto do meu artigo em si, né? Algumas informações de lista. Tenho aqui uma foto do meu artigo. Aqui eu tenho já um footer do meu artigo, que é o rodapé do meu artigo, a parte de baixo. Então, ou seja, essa parte principal do meu artigo é essa daqui. Aqui já começa o footer.
Dentro do footer eu tenho uma seção de comentários, massa. Então eu já sei aqui que tem comentário 1, 2 e 3. Cada artigo desse é um comentário específico. Aqui de baixo tenho a minha navegação, né? Minha nave com eu podendo voltar de um artigo ou indo para o próximo artigo. E no final de tudo eu tenho uma tag footer, que essa tag footer ela representa o meu rodapé, que é um texto de copyright. Então existem várias tags HTML e a gente vai aprender cada uma delas, não todas elas, né? Porque são muitas e nem todas são tão usadas assim. Mas a gente vai aprender bastante sobre essas tags HTMLs e é isso. Hoje deu para ter uma noção bem bacana sobre semântica no HTML e espero que tenham gostado. E no próximo a gente vai ver sobre formulários, tá? Cada tipo de formulário, uma aula bem legal, beleza? Então até o próximo.